Cordiais saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ordem Viva no nosso podcast. Na edição passada fizemos uma viagem virtual para o Conselho Provincial de Nampula, onde abordamos e medimos o pulsar do Conselho Provincial com o presidente Isidro Júnior. E para esta edição, a viagem será para o Conselho Provincial de Maputo. Vamos mesmo conversar com o Dr. Hermínio Chauk, que é presidente deste CP. Bem-vindo aqui ao nosso espaço. Vamos conversar em volta da saúde deste Conselho Provincial. Há sensivelmente 2 anos e meio, os presidentes dos Conselhos Provinciais foram empossados para um mandato de 3 anos. Dr. Hermínio, bem-vindo. Como é que encontrou o Conselho Provincial de Maputo e como é que está atualmente? Boa tarde e muito obrigado pelo convite. O Conselho Provincial de Maputo, encontrei ela saudável e continua saudável nos termos em que encontramos e, claro, melhorou significativamente em vários aspectos, no que diz respeito ao crescimento em termos do número de advogados e não só as as solicitações de advogados estagiários e, consequentemente, naquilo que é uma das missões da ordem, no que diz respeito aos atendimentos na assistência jurídica através do IAS. Falou aqui no crescimento do número de advogados. Quantos advogados hoje congregam a ordem ao nível do Conselho Ah, Provincial de Maputo? Olha, não tenho dado atualizado aqui, porque recentemente recebemos uma nova lista de advogados, que aprovaram neste último exame. Então, mas estamos a falar de aproximadamente, 500 advogados, aproximadamente. Ok. Ser advogado em Maputo, na província de Maputo, e ser advogado numa outra província faz disto algum esforço, sob o ponto de vista de performance do advogado? Que desafios é que o advogado em Maputo tem comparativamente aos outros advogados? Bom, a profissão de advogado, como sabe, é liberal e há espaço para todos. Não posso assim dizer de forma concreta que este é o maior desafio, caracterizando de um conjunto de desafios que assiste aos advogados, mas se calhar poderia olhar para a questão de financiamentos, nessa componente, um advogado, quando ainda é jovem, tem que ter o seu domicílio profissional, isso acarreta custos e por aí fora. Se calhar olharia para o dilema do financiamento, para a constituição do domicílio profissional do advogado, que é para evitar aquela questão de usar a viatura como um escritório móvel, não é? O advogado trabalha a partir de casa e onde quer que ele esteja, está com ele os processos, ou leva consigo os processos dos seus constituintes. Então, penso que isto pode ser um dos desafios que eu coloco e pronto, é isso. Mas em termos de olhar para a conjuntura, não é? De ser advogado na província de Maputo ou noutro ponto, penso que como profissão liberal, todos nós estamos ali e se calhar poderemos colocar um outro dilema aqui da procuradoria ilícita, né? Sim, 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 sim. Isto é um facto e a província de Maputo já tem registrado alguns casos de procuradoria ilícita e pronto. E esta era mesmo a minha próxima questão, a Procuradoria Ilícita. Como aqui o Conselho Provincial de Maputo tem lidado com estas questões? Bom, a província de Maputo, no que diz respeito à procuradoria ilícita, é verdade que nem tudo que parece ser é. Portanto, temos estado a dialogar com os tribunais, as procuradorias, as esquadras e, concretamente, precisamos avaliar se é o caso ou não e, com o apoio destas entidades, nós conseguimos encontrar casos de procuradoria ilícita e encaminhamos a quem a ordem no Conselho Jurisdicional, que é para o segmento do caso. Há casos concretos relacionados com Procuradoria Ilícita na província de Maputo?
Já sim, já recebemos casos, por exemplo, do Tribunal de Boane, o Tribunal da Matola 700. Noutros pontos do país, ou seja, da província, eu digo outros distritos, ainda não, mas temos estado a divulgar esta necessidade de controlar essa questões de procuradoria ilícita. Do ponto de vista geopolítico, ser advogado na província de Maputo, no centro do poder ou próximo ao poder, faz, do advogado algum fator que reforça o seu investimento tanto pessoal como Ah, tudo parte da educação. sim. Ah, uma educação faz o indivíduo aquilo que é. Uhum. Portanto, a nível da província de Maputo, pautamos muito na educação ética, deontológica, que é para permitir que este advogado que se encontra domiciliado na província de Maputo Sim, encontre o seu espaço. ok. Então, temos estado a divulgar e temos logrado sucesso. Falou na formação e o ilustre bastonário, da Ordem dos Advogados, doutor Carlos Martins, tem dito, e passo a citar: "A formação continua dos nossos, membros", ou melhor, a formação contínua dos nossos membros, constitui, pedra angular, portanto, deste mandato. Por isso, uma das medidas, que adotamos logo após a tomada de posse foi a criação do gabinete de formação, cujas atividades são desenvolvidas em estreita colaboração com a Comissão Nacional de Avaliação. Eh, Portanto, até que ponto é que a formação é crucial para o pleno exercício da profissão de advogado? Olha, Concorda com estas palavras este do ilustre gosto bastonário? sim, diretamente respondendo, concordo sim. Ao nível da província de Maputo, nós firmamos alguns memorandos de entendimento com instituições de ensino superior, que é para garantir esta parte da formação contínua, que é uma necessidade. Nem tudo o advogado consegue aprender dentro dos 4 anos da faculdade. Certo. Nem tudo o advogado consegue aprender durante o estágio profissional. Portanto, olhamos para a formação contínua como um mecanismo de fazer com que o advogado estagiário tenha uma constante atualização das informações. E, como sabe, o direito é dinâmico, Sim. de quando em vez há novas leis que surgem e estas leis precisam de serem visitadas pelo advogado, estagiário, e isto a formação contínua resolve. E um dos exemplos desta modulação, desta dinâmica, deste avanço é a descoberta quase que constante das novas tecnologias. Uma delas é a inteligência artificial. Doutor, como é que o Conselho Provincial de Maputo tem se preparado para lidar com este fenómeno? Algumas ações concretas que estão a ser desenvolvidas nesse sentido? Sim, por acaso no primeiro semestre deste ano, concretamente no mês de maio, se a memória não me falha, nós criamos um fórum em que discutimos a questão da proteção de dados pessoais. Sim. Como sabe, o advogado lida com dados, com informação do seu constituinte. Então, como forma de olhar para este aspecto, é verdade que não existe uma legislação específica, embora a informação de que esta está sendo trabalhada, mas a inteligência artificial é um facto que veio para ficar e, portanto, o advogado na província de Maputo, particularmente, não pode ficar ali a esta transição tecnológica e, portanto, nós criamos um fórum de debate, uma palestra, em que olhamos concretamente para a proteção de dados pessoais, que também faz parte deste pacote da inteligência artificial, e o ilustre bastonário é quem fez a abertura do evento, e convidamos igualmente figuras
de outros quadrantes do Brasil que têm uma experiência significativa nesta parte da proteção de dados e eles aconselharam-nos que poderíamos encontrar um mecanismo de Moçambique possuir uma lei específica para a proteção de dados pessoais. Na sua opinião, as novas tecnologias são uma ajuda ou uma ameaça ao advogado no exercício da sua carreira, da sua profissão? Eu penso que é uma ajuda na medida em que o advogado, quer onde ele esteja, consegue acessar a vários instrumentos, consegue acessar a legislação que pretende aplicar perante uma determinada situação, não precisa necessariamente de transportar o livro ou, ou as folhas de papel, tanto é que isso contribui também para a proteção do meio ambiente, então eu acho que é uma ajuda. Exato. Doutor Hermínio Chauk, uma das missões da Ordem dos Advogados de Moçambique é defender a Constituição e os direitos humanos, os direitos fundamentais, eh, tanto do do ser humano. E o país viveu um momento conturbado logo após o processo eleitoral. Falo do macabro assassinato ao advogado Elvino Dias. Como foi gerir esta situação ao nível da província de Maputo? Aliás, bem próximo no olho do furacão, bem próximo ao fenómeno. Muito bem. Para nós, recebemos esta notícia com muita tristeza, porque o sistema da administração da justiça, ela é, 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 é olhada não só com um único órgão, com vários intervenientes, e o advogado é peça-chave Sim. para o sistema como um todo. O advogado é peça-chave. Olhamos com muita tristeza. É verdade que coincidiu num momento em que as manifestações tomavam conta da província de Maputo e a província de Maputo teve maiores índices de manifestações, então não tivemos a oportunidade de, como província, manifestarmos o nosso desagrado a este assassinato, mas a nível da ordem central, existiram colegas que se juntaram aos demais colegas da província de Maputo que foram à cidade de Maputo e manifestamos com muita tristeza. Mesmo no calor deste fenômeno, sabemos que ainda existem mais de 4.000 pessoas detidas no âmbito deste processo. As ações do Conselho Provincial ainda continuam com vista a garantir assistência jurídica para estes cidadãos? Continua assim. O que é que está a ser feito de concreto? O que estamos a fazer no concreto é visitamos os estabelecimentos penitenciários. Durante as manifestações, nós recebíamos telefonemas, chamadas telefônicas, mensagens e interagíamos entre nós, incluindo a outros atores, como órgãos da administração da justiça, e informavam-nos da existência de detidos. Nós deslocávamos para lá com dificuldades de trânsito por causa das barricadas, mas conseguíamos encontrar espaço para deslocarmos para lá, verificávamos a tramitação processual, se está conforme ou não, e observadas situações de inconformidade com a lei, nós aconselhávamos os tribunais, assim como as procuradorias, para soltarem os indivíduos. Existem aqueles casos de detenções ilegais, nós procurávamos verificar a conformidade legal destas detenções e aconselhar. Para aqueles casos em que nós não encontrávamos, vamos lá, não encontrávamos mecanismos de como aconselhar, mantinham-se lá, mas também damos continuidade através das visitas que a gente faz e controlar a legalidade prisional dos indivíduos nesta medida. Estes desafios todos, aliado ao bárbaro assassinato de Elvino Dias, intimidou de certa forma a classe? Não intimidou a classe, pelo contrário, trouxe uma nova robustez no sentido de intervenção.
Se for a ver, a província de Maputo teve maiores índices de detenções Sim. durante as manifestações. E lá nós íamos nas esquadras, nos postos policiais, nós íamos, verificávamos situações em que os detidos nem faziam parte do grupo de manifestantes, simplesmente porque no momento em que foi detido, no momento em que a manifestação se fazia sentir, ele passava por aquela área e a polícia podia entender como se fosse parte dos manifestantes. Então, nós sempre intervimos com pujança, com toda a nossa, toda a nossa máquina esteve sempre no ativo, seja de manhã, de madrugada, de noite, 24 horas por dia estávamos em alerta. Exato. No ar, o nosso podcast, mais uma edição do podcast Ordem Viva. Vamos recordar ao nosso amigo internauta para subscrever as nossas páginas, tanto no Facebook como no YouTube e em outras plataformas. Este é mais um conteúdo dos vários produzido e levado a cabo pela Ordem dos Advogados de Moçambique e hoje a conversa aqui é com o Dr. Hermínio Chauk, advogado e presidente do Conselho Provincial da OAM, ao nível da província de Maputo. O Conselho Provincial de Maputo, doutor, tem assinado vários acordos. São acordos e parcerias com diversas instituições da administração da justiça e não só. A quantas andam estes acordos e até que ponto é que os mesmos têm beneficiado a classe? Muito bem. Nós, ao nível da província de Maputo, uma das ações que temos é garantir a formação dos nossos advogados, assim como dos advogados estagiários. E não só garantir a assistência jurídica. Nós temos, sim, memorandos de entendimento com diversas instituições para responder justamente estes desafios da formação contínua, assistência jurídica aos carenciados. E vou dar aqui só um exemplo. A Ordem na província de Maputo não tem aquela capacidade de estar em vários distritos. Então, através destes memorandos de entendimento, nós conseguimos aceder a todos os distritos da província de Maputo. E isso permite com que os serviços prestados pela Ordem cheguem a quem tem direito, a quem necessita deles. Então, isto é que é para o que serve esses memorandos de entendimento. Ok. Há quantas é que estamos? Estamos já sensivelmente 11 meses para o término do seu mandato. O que é que ainda falta por fazer? Bom, os desafios são vários, tal como falei aqui, a dinâmica da sociedade. A província de Maputo está em constante crescimento, existem bairros novos, isso coloca A tipologia do crime também é outro, a olhando tipologia do crime é outro. para outros pontos do país. Então, os desafios são enormes. Um deles que temos estado a interagir com as entidades locais, sejam da administração pública ou de sistema de administração da justiça, tem a ver com responder. Hoje em dia, o jovem é advogado hoje, mas também passa as mesmas necessidades comuns de um jovem, como é o caso de habitação. Ok. Então, temos estado a vender esta iniciativa para a administração local e, por acaso, estamos à espera ainda de uma resposta, mas que já foi acolhida. Estamos à espera apenas de sermos indicado espaço para habitação para jovens advogados Advogado. na província de Maputo e não só nesta perspectiva de habitação. Falei aqui no princípio de financiamento para a jovem advocacia,
no sentido de encontrarmos um domicílio profissional condigno para um advogado. Bom, os desafios são enormes. Não vou esgotá-los todos, mas existem vários desafios. Falou aqui Aliás, eu ia me esquecer, a Ordem neste momento não tem instalações próprias, que já aproximamos ah, as estruturas locais, já aproximamos e estamos a aguardar que a qualquer momento, havendo condições, eles nos possam indicar. falou aqui numa possível frente de parceria para a habitação aos advogados. Qual seria o critério elegível, por exemplo? Basta que seja advogado, como é que seriam as modalidades para beneficiar, por exemplo, de uma habitação? Um jovem advogado beneficiar Ah, de habitação. Bom, nós sabemos que cada entidade tem seus critérios. O que nós estamos a fazer neste momento é levar este projeto, Ah, ok. Por acaso já temos uma resposta positiva a nível do representação do Estado, né? A nível Certo. da província de Maputo. Sua Excelência o Secretário de Estado já nos deu um aval em relação a isso, já nos encaminhou para o município da Matola Rio e vamos esperar que a qualquer momento nos indiquem espaço que é para termos uma estrutura habitacional para jovens de advocacia, onde vai incluir, para além de ser a residência propriamente dita, mas incluir serviços sociais a serem prestados pelos advogados. Há projetos de trabalho já a fluírem a um nível do Conselho Provincial de Maputo, mas como é que pretende deixar a classe ao nível da província de Maputo? Bom, tendo em conta aquilo que nós encontramos e aquilo que estamos hoje, nós encontramos a casa muito bem. Eu estou a olhar, por exemplo, numa estatística de atendimentos anual, numa média de aproximadamente 250 atendimentos, e hoje estamos a falar de cerca de 300, aproximadamente 300 atendimentos. É um número, 300 a 400 atendimentos, é um número cada vez crescente. Isto é um bom sinal e pretendemos deixar a, a ordem a nível do CPI em condições mais melhoradas no que diz respeito à qualidade dos serviços, não só pela qualidade dos serviços, qualidade na preparação do advogado, qualidade na formação contínua, formação, se calhar, vamos lá dizer, como advogado estagiário. Então, padrões de ética e deontologia profissional melhorados, ou cada vez melhores. Queremos deixar a ordem, ao nível da província de Maputo, com um nível de interação interinstitucional cada vez melhor. O que até então temos é que ela é saudável, temos aceitação a todos os níveis na província de Maputo. Então, isto é um bom sinal. Exato, devíamos até ter invertido a nossa pergunta. Eh, Vai se candidatar? Esta é a pergunta que não quer calar. Vai se candidatar para o próximo mandato? Eh, Bom, para esta pergunta concreta, Uhum. o cenário vai ditar Mas faltam que apenas 11 meses. Não é possível antever um cenário, por exemplo. não é possível. O cenário vai ditar na medida em que nós não nos colocamos lá. Os advogados confiam em nós, Ok. que é para nós levarmos a cabo aquilo que são os objetivos da ordem. Então, os nossos colegas é quem confia em nós. Portanto, Então, não basta eu querer, não basta nós. nós temos que te querer. Exatamente isso. E é visto que se o cenário mostrar que vale a pena, podemos nos recandidatar, mas se os nossos colegas avaliarem o nosso desempenho e acharem que precisam de incrementar mais, então, e que nós não somos elegíveis para isto, então vão naturalmente, e eu também farei parte de indicar
a quem acho que este O seu sucessor. pode nos representar à semelhança daquilo que aconteceu comigo e pronto, é assim. Doutor Hermínio, durante esta conversa descontraída, vamos mesmo fechar, há algum ponto que não foi abordado e gostaria de deixar? Estamos mesmo a fazer as últimas considerações. Hã, em jeito de terminar esta conversa, eu diria que a ordem deve continuar a fazer o seu trabalho como tem estado a fazer, hã, respeitando obviamente a as limitações existentes e não só garantir que o advogado se sinta parte do dia a dia da ordem dos advogados, ainda que de forma ah, indireta, mas que se sinta representado com os seus representantes. Esta edição tem a particularidade de contar com a estreia da nossa rubrica Glossário Jurídico e a estreia vai ser mesmo com o nosso convidado, o Dr. Hermínio Chauk. Acompanhe. Uma vez mais, boa tarde, e para esta edição eu escolhi o dever do sigilo profissional. Como advogados, nós somos chamados a respeitar as regras, as normas de ética e de deontologia profissional. E o advogado, como profissional de direito, ele não pode, de maneira nenhuma, fazer uso das informações que teve acesso, ainda que não seja parte do processo, mas que não pode fazer uso desta informação para comentar nas redes sociais. O respeito do sigilo profissional faz parte do advogado como um profissional. E nisto, se nós formos a olhar, nem os magistrados podem fazer uso destas informações para publicar, para comentar, seja de que forma for, a não ser que o Conselho Nacional autorize a sua divulgação, a sua utilização para diversos fins que não sejam do processo. Boa tarde e muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Hermínio Chauk, e muito obrigado por ter vindo. É o ponto final do nosso podcast Ordem Viva. Uma vez mais, não se esqueça de subscrever as nossas páginas. Novo encontro, nova oportunidade e aguardo por si. Até lá.